A aula de hoje nós vamos falar sobre o chamado Teorema de Pitágoras. Quando falamos de Teorema de Pitágoras, dentro do triângulo retângulo, o que nós temos que estar atentos aí? Olha só, que existe a hipotenusa é esse lado maior, existe o cateto e existe o cateto, ou seja, um triângulo retângulo ele é composto pela hipotenusa e dois catetos. E para nós identificarmos a ideia do Teorema de Pitágoras aqui, eu trouxe esse desenho. Olha só. O que você verifica nesse desenho? Você tem aqui o triângulo retângulo, aqui dentro, ó, de azulzinho, tá certo? Cada tracinho desse, tá escrito aqui, ó, ele vale 1 unidade de comprimento. Cada tracinho 1 unidade de comprimento, ou seja, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, eu tenho 4 tracinhos. Então, esses 4 tracinhos aqui determinam 4 unidades. Aqui subindo eu tenho 3 tracinhos, determina 3 unidades. E aqui nessa diagonal, ou seja, a hipotenusa aqui, eu tenho 5 tracinhos, que determina 5 unidades. O que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras, professor? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Olha só. Sobre esse lado aqui, de 4 unidades, eu tenho aqui um quadrado desenhado. E esse quadrado, ele tem lado 4, então 4 ao quadrado é 16 unidades. Aqui eu tenho 16 unidades. 16 quadrinhos, porque cada quadrinho desse é 1 unidade de área. Até aí, tranquilo? Podemos continuar? Vamos aqui para o próximo, então. Olha só, aqui eu tenho outro quadradinho que tem 1, 2, 3 unidades do lado. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, no total aqui são 9 quadradinhos. E aqui em cima eu tenho 5 unidades. Então, eu tenho 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, eu tenho um quadrado aqui que tem 25 lados. E a relação que eu posso observar aqui é a seguinte, que se eu pegar e somar, olha só, acompanha aqui comigo. Pega aqui o lápis. Se eu somar esse 16 aqui com esse 9, ou seja, 16 mais 9, eu vou obter 25. E essa quantidade é igual a essa, ok? Ou seja, a quantidade de quadrinhos que eu tenho aqui, esses 16 quadrinhos, e se eu somar com esses 9 quadrinhos, eu vou obter esses 25 quadrinhos. E é isso que eu quero chamar a atenção para a aula de hoje, porque esse resultado é o famoso Teorema de Pitágoras. Tá na tela aí para você, o Teorema de Pitágoras. Exclusivo aí. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, ó. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Entendido isso, então agora nós vamos aqui para parte das atividades. Vamos ver aqui uma atividade utilizando esse famoso Teorema de Pitágoras, ok? E o exercício está aí na tela. Vamos falar então qual é o valor da medida A no triângulo retângulo da figura ao lado. Então observe o seguinte, aqui do lado eu tenho um triângulo retângulo, certo? E eu quero saber essa medida aqui, ó, a medida do A. E eu vou usar, como é um triângulo retângulo, eu vou utilizar o famoso Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E como que eu uso essa relação, professor? É o seguinte, olha só, o A é o próprio A porque ele é a hipotenusa, ok? Ele é a hipotenusa aqui, que é o lado maior, é o lado que está de frente para o ângulo reto, assim que eu identifico a hipotenusa. Voltando aqui, ó, certo? Aqui, ó, esse é o A
hipotenusa, de frente para o ângulo reto. O ângulo reto é esse aqui de 90 graus. Ok? Ou também considero como sendo o maior lado aqui. Segundo, vamos agora identificar quem é o B. Professor, quem é o B? Vamos aqui, ó. B, nesse caso, eu posso considerar como sendo o 5. E quem é o C? O C vai ser a raiz de 3. De posse dessas informações, esses são os dados que eu tenho. Agora sim, eu posso jogar lá no Teorema de Pitágoras e calcular o valor da medida A. Vamos lá? Então, substituindo o A é o próprio A. Então, vou deixar aqui A ao quadrado. O B é quem? O B eu estou chamando de 5. Então, você substitui aqui, ó. 5 ao quadrado mais o C é quem? Raiz quadrada de 3. Vou colocar dentro do parênteses. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Próximo passo, professor. Próximo passo é resolver essas potências, ok? Então, vamos resolver essas potências. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado igual 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5, mais raiz de 3 ao quadrado. Olha pra cá, jovem. Ei, psiu, olha aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado. É raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar quanto? Raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Agora, A ao quadrado é igual... Espera um pouquinho. Probleminha aqui. A ao quadrado é igual a 28. Então, somando A ao quadrado... Somando não. Já somamos. Então, A... Como A ao quadrado é igual a 28, o A vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 28. No caso aqui, vou pegar só o valor positivo. E vamos calcular a raiz quadrada de 28. Bem, raiz quadrada de 28... Vamos fatorar o 28 aí. 28 dá para dividir por 2. É 14. 14 dividido por 2 é 7. 7 é primo, só dá para dividir por 7, que vai dar 1. Ou seja, o 28 fatorado é 2. Aqui, ó, vou juntar esses dois aqui. Então, é o 2 duas vezes, então é 2 ao quadrado vezes 7. Então, a raiz quadrada de 28, quem eu vou tirar dentro da raiz? Apenas quem está elevado ao quadrado, nesse caso 2. Então, eu vou tirar o 2 de dentro da raiz e o 7 vai ficar lá dentro, porque só é um 7. E encerrou aqui. Esse é o valor do A. A igual a 2 raiz quadrada de 7. Ok? A próxima atividade é o seguinte. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede A igual a 13. Então, olha só. Ele está falando que no triângulo a medida A é 13 e um dos catetos mede 12. Quanto mede o outro cateto? Pessoal, vamos acompanhar aqui? Então tá na tela aí, o professor vai fazer aqui para vocês verem. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo, vamos desenhar o triângulo retângulo aqui. Vou colocar o ângulo reto aqui para baixo, para não ter problema. Ele pode estar aí qualquer lado, vou colocar o ângulo reto aqui embaixo. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa, que é esse maior lado aqui, ele mede 13. Ok? Mede 13 e o B mede 12. Vou chamar de B esse cateto aqui, ó. Mede 12. E ele pergunta qual que é a medida do outro cateto. Eu vou chamar esse cateto aqui de C. Vou colocar o ponto de interrogação aqui, porque eu quero saber o valor desse cateto. Jovem, acompanha aqui comigo. Presta atenção aqui. Tá entendendo aí essa ideia? Já compartilha aí, escreve aí nos comentários que o professor está acompanhando aqui. Então, ó, eu tenho que o A é 13. Eu tenho que o B é 12. E eu quero saber o C, quanto que vale.
Então, eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, então vai ficar 13 ao quadrado é igual o B, estou chamando de 12 ao quadrado, mais o C ao quadrado. Ok? Até aí tá tranquilo? Vamos continuar? Continuando aqui então, 13 ao quadrado, 13 vezes 13 é 169. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, mais C ao quadrado. Agora vamos isolar o C, então eu vou passar o 144 para cá. Vai ficar assim, C ao quadrado é igual a 169 menos 144, ok? Então, C ao quadrado vai ser igual a 25. Ou seja, o C é a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, só que eu vou considerar apenas o 5. Professor, mas por que vai considerar apenas o 5? Porque estamos falando de medidas positivas, ok? Que quando eu falo do teorema de Pitágoras, o que acontece? Olha aqui, ó. O que acontece, meu jovem? Você tem que observar que você vai ter o A, o B e o C, certo? Nas atividades, ou você vai ter que descobrir o valor do A, ou o valor do B, ou o valor do C. E aí o que você tem que observar são essas três ideias, utilizando sempre o teorema de Pitágoras. Então, você precisa ter duas informações para encontrar a terceira informação, tá certo? Então, em geral, as atividades são dessa forma. Tá na tela aí? Então é isso aí, meu jovem. Professor Henrique aqui na área. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar esse vídeo. E agora é fazer as atividades. Um grande abraço e até a próxima. Fui!